que no pedido de isenção teve um rapaz que pediu 16, fez 16 inscrições, né? E as 16 inscrições ganhou a isenção das 16. E agora você tenta fazer uma segunda inscrição e não consegue, o sistema não aceita, diz que você já atingiu o limite. Só que não tem no edital nada previsto, nada que dê esse direito à banca, né? Aí fica complicado a gente, a gente entender, né? Mas levantei também esse problema para ela, né? Eu não, não sei o que passou na cabeça desse rapaz, não. E o último cargo que ele optou foi procurador do município. E eu não acredito que esse rapaz seja advogado. Eu não acredito que um advogado vá se prestar a um papel desse, de fazer 16 inscrições e 16 pedidos de isenção. Assim, um advogado, eu creio que não faria um negócio desse, não. Mas, mandei até o print, alguém mandou o print para mim desse caso aí. Não sei não, vai se transformar em 16 pessoas, né, para conseguir fazer. Para conseguir fazer isso. Gente, licença aqui, vou só atender uma ligação para a gente iniciar. Vamos lá, né? Vamos lá. Aí, como eu estava falando, quem ainda não fez a inscrição, faça. Não espere essa prorrogação, que ela pode vir ou não. E como também houve reclamação sobre a questão de uma única inscrição, o sistema não aceitar mais de uma inscrição, a, a dona Leônia também levou para eles essa situação. Então, possivelmente corrijam, vão corrigindo. Aí, como
o prazo para pagamento é amanhã, se houver prorrogação, antes de pagar, vocês fazem do cargo que vocês desejam, né? Quem está nessa situação, né? Quem está nessa situação de ter escolhido um cargo diferente daquilo que queria. Mas vamos lá, falando... Nando, Oi, Nando, pode sobre falar. tipo, o ensino superior vai ser à tarde. Aí eu poderia me inscrever em dois cargos, de manhã e à tarde? Aí a gente não sabe qual é o horário. O horário só vai ser definido no dia 19. Ah, é? Porque E eu vi pode... no edital, eu não li todo não, sabe? Só um pedacinho que me interessava. Aí eu vi, Não, superior. não tem previsão de horário, não, no Ah, edital. Tem dizendo que o local da prova vai ser divulgado no cartão de inscrição, dia 19 de janeiro. tá. Poderia perder o dinheiro. Aí pode ser que seja no mesmo horário. Aconteceu, acho que em São Brás, e o pessoal fez fundamental e superior. Aí aconteceu das duas provas ser no mesmo horário, do cargo que optaram, né? Aí é uma interrogação, né? O edital não prevê os horários, não. Diz apenas que vai ser divulgado o horário e o local no dia 19 de janeiro, junto com o cartão de inscrição. É, vamos lá, vamos continuar aqui nossa historinha, né? A gente já só uma pequena revisão, né? A lei orgânica do município é a maior legislação municipal, né? É a legislação que organiza o funcionamento de toda a administração pública do município, né? Todas as regras, todos os impostos e taxas possíveis, todas as competências da Câmara de Vereadores, todas as competências do prefeito e do vice-prefeito, das secretarias municipais, né? Dos secretários municipais, o funcionamento do município, a disposição orçamentária do município, quais são os tributos, quais são os impostos que pertencem ao município, como é que funciona o processo legislativo de aprovação das leis, de aprovação da lei orgânica, né? A gente já viu isso tudo e agora estamos começando as atribuições do executivo, né? O executivo municipal ele é formado pelo prefeito e o vice-prefeito, e por todos os secretários municipais. Executivo não é só prefeito, é juntamente o vice-prefeito e também os secretários municipais, né? O poder executivo é exercido por todo esse conjunto de pessoas, né, de autoridades que ajudam a administrar o município, né? O poder executivo é exercido pelo prefeito municipal, auxiliado pelos secretários municipais, cumprindo-lhes as funções políticas, executivas e administrativas. A eleição do prefeito e vice-prefeito realizar-se-á sempre no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato, né? O final do mandato sempre vai ter eleição, sempre vai ser no primeiro domingo de outubro. A regra é que seja no primeiro domingo de outubro. Há exceções. A gente viveu agora há pouco tempo, em 2020, a exceção devido à pandemia, que a eleição não ocorreu em outubro, ocorreu em novembro, né? Mas a regra geral é que toda eleição ocorra sempre no primeiro domingo do mês de outubro do ano que antecede o fim do mandato, sendo os mesmos eleitos simultaneamente para a legislatura seguinte, né? Por eleição direta, sufrágio universal secreto, verificadas as condições de elegibilidade é a questão que a Constituição garante, e quem analisa e fiscaliza isso, quem regulamenta, quem organiza as eleições é o Tribunal Eleitoral, né? No caso aqui, o TRE, né? O Tribunal Regional Eleitoral, que no nosso caso é representado pelo cartório eleitoral da cidade de Giraldo Ponciano, né? O prefeito é substituído quando ele for impedido, quem assume o vice-prefeito.
O vice-prefeito teve algum problema e também vai ter que ser substituído. Aí quem assume? O presidente da Câmara. Né? E nesse caso, de o presidente da Câmara assumir, tem situações. Se for por caso de falecimento do prefeito e do vice-prefeito, o presidente da Câmara assume e 90 dias após ele assumir é chamado eleições. Se tivermos mais de 2 anos para terminar o mandato, essas eleições são eleições diretas, todo mundo vai votar. Vai ter o período de inscrição do prefeito, do vice-prefeito, das chapas, né? E toda a população vai votar. Não falte mais de 2 anos, falte menos de 2 anos, aí faltando menos de 2 anos para o término do mandato, né? O mandato já concluiu mais da metade e aconteça essa situação, aí a eleição é uma eleição indireta. Os vereadores que votam e escolhem quem vai ser o prefeito para terminar aqueles anos que falta, né? Aquele período que falta. A gente vivenciou agora na eleição de 2022, com a saída do governador Renan Filho para a disputa do Senado, ele não tinha vice, né? O vice-governador, o Luciano Barbosa, tinha sido eleito em 2020 na cidade de Arapiraca, né, prefeito? E aí ele deixou de ser vice-governador para ser prefeito da cidade de Arapiraca. E aí o governador Renan Filho ficou sem vice, né? E o que aconteceu? Faltava 6 meses para o término do mandato, né? Mas, exatamente, uns 8 meses, né? Foi em abril do ano da eleição, né? Abril de 2022. Faltava 8 meses para o término do mandato. Não tem como ser eleição direta, todo mundo ir às urnas. Faltando tão pouco tempo, a eleição foi indireta, foi escolhida pela Assembleia Legislativa, né? Os deputados foi que escolheram e votaram, né? O governador Paulo Dantas hoje está na reeleição. O governador Paulo Dantas foi eleito de forma indireta naquela eleição que o pessoal apelidou de eleição tampão, né? De governador tampão, por conta de que o governador Renan Filho não tinha vice para sucedê-lo, né? A mesma coisa acontece aqui no município. O município em si, tendo a vagância do prefeito, o vice assume. Tendo a vagância do vice, quem assume é o presidente da Câmara de forma interina, e tem que se convocar eleições. Se tiver menos de 2 anos para o término do mandato, essa eleição é uma eleição indireta, onde só quem vai votar são os vereadores, os membros do Poder Legislativo. Passando a mão na testa é o suor. A calor está tão grande que a testa está brilhando, não é de maquiagem, não é de brilho, não, é suor mesmo. E aí, às vezes, fica descendo nos olhos, no óculos, é horrível. Eita, que calor, benza a Deus. Aí, gente, havendo a eleição indireta, só quem vota são os vereadores. Só pode ser candidato um membro da Câmara, pode ser outra pessoa? Não só pode ser candidato só os membros da Câmara. Na última eleição do Paulo Dantas, na primeira eleição do Paulo Dantas, né, que foi a indireta, qualquer outra pessoa da sociedade que cumprisse os requisitos legais, tivesse filiação partidária, que estivesse com seus direitos políticos ok, poderia ser candidato e concorrer contra ele, né? Tranquilamente. A mesma coisa é no caso de vagância do prefeito e do vice-prefeito de um município. Na eleição indireta, se tiver menos de 2 anos para o término do mandato. Tá claro, gente? Vocês estão entendendo isso? Menos de 2 anos do término do mandato, a eleição é indireta. Quem vota? Os membros do Poder Legislativo. Quem pode ser candidato? Qualquer pessoa da sociedade que tenha os seus direitos políticos em dia e que estejam com a filiação partidária. Pode ser candidato, né? No caso de ter mais de 2 anos ainda para terminar o mandato e acontecer essa vagância, aí acontece que é convocado
uma eleição suplementar e todos os cidadãos, todos os eleitores vão escolher quem vai ser o prefeito e o vice para terminar aquele mandato, né? Então, a gente precisa compreender nessa linha sucessória, né? O prefeito vagou, entrou o vice. O vice vagou, interinamente assume o presidente da Câmara, interino. Ele não é definitivo, ele é interino. Ele que vai convocar a Justiça Eleitoral para realizar o processo eleitoral para escolha do novo prefeito e do novo vice-prefeito, se for o caso, não é? A investidura, o parágrafo 1º diz que o vice-prefeito, além das atribuições que lhe forem atribuídas por lei complementar, auxiliará o prefeito sempre que por ele for convocado para missões especiais. Parágrafo 2º. A investidura do vice-prefeito em secretaria municipal não impedirá as funções previstas no parágrafo anterior. Ele teve um exemplo, o vice-governador Luciano Barbosa, ele foi secretário de Educação. Ele continuou sendo vice-governador e continuou sendo secretário de Educação. As funções uma não sobrepõe a outra. E aconteceria e acontece aqui também, caso a gente tenha um vice-prefeito que seja secretário municipal, ele vai exercer a secretaria, as atribuições como secretário, como também ele vai continuar sendo vice-prefeito ou vice-prefeita, né? Depende se for homem, se for mulher, né? O artigo 44. Recebe o salário dos dois cargos, Maiara. Recebe o salário dos dois cargos. O Luciano Barbosa recebia os dois, de vice-governador e de secretário de Educação. Artigo 44. Em caso de impedimento do prefeito e vice-prefeito ou vacância respectiva, será chamado ao exercício o cargo presidente da Câmara, vagando os cargos de prefeito e do vice, far-se-á eleições em 90 dias, depois da abertura da última vaga. Ocorrendo a vagância nos últimos 2 anos, tudo que eu já tinha explicado, agora a gente está lendo na lei. Pode falar, Wagner. No caso o seguinte, o prefeito ele tem um salário maior e o vice tem um salário menor. Aí, a partir do momento que o vice passar a ser prefeito, o salário dele aumenta. É assim? Isso aí ele passa. Aí o prefeito é ele. O cargo de vice deixa de existir. O prefeito é ele. Mas o vice tem um salário bem menor do que o prefeito, né? Isso aí, se caso ele se tornar o prefeito, o salário fica aumenta. maior. Ele passa a receber o salário de prefeito. E ninguém recebe o de vice. O vice-prefeito assumiu por uma vagância, o vice-prefeito assumiu. Ninguém recebe o salário de vice. Só vai passar, vai ter o chefe do executivo que vai receber o salário de prefeito. Aí, como eu estava falando, acabei de explicar a questão da vagância. Aí, se ocorrer a vagância nos últimos 2 anos, do período da eleição de ambos os cargos será feita 30 dias depois de acontecida a última vaga pela Câmara Municipal. Né? Os últimos 2 anos, a Câmara vai escolher quem vai terminar o mandato, né? De forma indireta. A gente não participa desse processo, só participa os membros do Poder Legislativo que vão optar e vão escolher quem será o prefeito que vai concluir o mandato. No caso de mais de 2 anos, 90 dias, vai ter nova eleição e a eleição direta. É uma eleição suplementar, de forma direta, onde todos os eleitores votam. Em qualquer das hipóteses, os eleitos deverão completar os períodos dos seus antecessores. Não vai ser um mandato de 4 anos. Se falta 2 anos, vai ser mandato de 2 anos. Se falta 1 ano, mandato de 1 ano. Se falta 3 anos, mandato de 3 anos. Não vai se iniciar um novo mandato e vai começar a nova contagem, não. Ele conclui o mandato, finaliza o mandato. O prefeito e o vice-prefeito, artigo 46,
tomarão posse em sessão da Câmara no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, às 10 horas, prestando compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e esta Lei Orgânica Municipal, observando as leis e promovendo o bem geral do município. Essas atribuições, prefeito e vice-prefeito. Parágrafo único. No ato de posse e ao término do mandato, o prefeito e o vice-prefeito farão declaração pública de seus bens, as quais serão transcritas em livro próprio, constando de ata o seu resumo. O mandato do prefeito e vice-prefeito são de 4 anos, né? Tendo direitos os mesmos ou quem houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, direito à reeleição de um único período subsequente. Artigo 48, prefeito e vice-prefeito não poderão, sem licença da Câmara de Vereadores, ausentar-se do território municipal por período superior a 15 dias, sob pena de perda de cargo. Aconteceu aqui na cidade vizinha, há alguns anos atrás, na cidade de Traipu. Aconteceu, na época, a prefeita Conceição Tavares, ela foi para os Estados Unidos e passou mais de 30 dias nos Estados Unidos, sem comunicar à Câmara, sem pedir afastamento, sem o vice-prefeito assumir. O que aconteceu nessa viagem da prefeita Conceição Tavares lá de Traipu? Aconteceu que ela perdeu o mandato. A Câmara cassou o mandato da prefeita Conceição Tavares exatamente por conta desse artigozinho aqui que está presente aqui na nossa lei orgânica, no artigo 48, mas na lei orgânica de Traipu pode ser uma outra numeração, mas o sentido e o artigo é o mesmo, não muda. Prefeito e vice-prefeito não pode se ausentar da cidade sem pedir licença à Câmara de Vereadores. Quem autoriza a ausência do prefeito e vice-prefeito é a Câmara de Vereadores. Se a Câmara não foi comunicada, se não foi autorizado, não pode se ausentar do município num período superior a 15 dias. Acontecendo essa ausência, pode ocasionar perca do mandato do prefeito que se afastar. Com dúvidas, perguntas? Hoje vocês estão calmos, estão tranquilos, é o calor que está fazendo vocês não ficarem, não participarem. Ontem eu achei vocês mais ativos, mais participativos. O que é que está acontecendo? Não creio que seja o calor, não. Apesar que o calor deixa a gente mais ativo, né, mais enérgico, né, essa temperatura faz com que as nossas células se movimentem mais, porque é muito quente. João perguntou Maria, estudante de Direito, se à luz da forma federativa de Estado adotada no Brasil, os municípios deveriam ser regidos por uma Constituição ou por uma lei orgânica. Maria respondeu corretamente que os municípios são regidos por... Essa é de graça, né, gente? É de graça. É uma lei orgânica, né? É uma lei orgânica que é regida pela Câmara Municipal, é editada, né? É editada pela Câmara Municipal. A lei orgânica aqui na letra C diz que é a Assembleia Legislativa que faz. E nas demais está falando de Constituição, né? Constituição, né? E na última aqui, Constituição ou por lei orgânica, depende da opção da Câmara. Não existe a opção da Câmara. É lei orgânica que representa a Constituição Municipal. A Constituição Municipal é representada pela lei orgânica. Todo município tem, e todo município, ela segue todas as constituições municipais, todas as leis orgânicas, elas seguem a Constituição Federal e a Constituição do Estado, na qual aquele município pertence. E se segue a Constituição Federal, ela basicamente
elas regem e as regras são as mesmas, né? O que muda? Muda a literatura, né? Como a frase é formulada, como o texto é formulado, né? E como a ordem, a sequência dos artigos também muda. Né? E tem um outro detalhe, né? Muda também as particularidades. Quais são as particularidades comuns que todo município tem? Os seus símbolos, né? Os seus símbolos é uma particularidade. Né? A questão da edição, o ano que foi editado, que foi votado a lei orgânica, né? É uma particularidade, né? Não é não é no mesmo período, né? Cada Câmara tem o seu processo legislativo para votar, mas quando se fala em qual é a lei, qual é a Constituição Municipal, qual é a lei que rege o município, qual é a principal lei do município, é a lei orgânica. E quem edita é a Câmara Municipal. A Câmara Municipal não é a Assembleia, não é o Congresso, não é o Senado. É a Câmara Municipal de Vereadores que edita a Constituição Municipal, que é a nossa lei orgânica municipal. 34. A respeito dos municípios dispostos na Constituição Federal, assinala a alternativa correta. O município será regido por lei orgânica, regimento interno. O erro está aqui. Não tem regimento interno que rege o município. Estatuto dos servidores, todo município tem o seu estatuto. O nosso é o regime jurídico do município. O subsídio dos vereadores será fixado pelos cidadãos. Subsídio dos vereadores será fixado pelos cidadãos. O erro está aqui na letra C. Efetuar o repasse que supere os limites definidos em lei não constitui crime de responsabilidade. Constitui sim crime de responsabilidade. O erro está aqui no não constituir. Constitui sim crime de responsabilidade. Se o executivo efetuar um repasse para a Câmara maior do que a Câmara, do que a lei determina que a Câmara receba, é crime. Se efetuar um repasse menor do que a Câmara, do que o limite que a lei determina, também é crime, configura crime. É assegurada, letra E, é assegurada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Não, não é. Não é. Existem tribunais estaduais que auxiliam as câmaras de vereadores no seu trabalho de fiscalização, né, e abrangem todos os municípios, né. E só tem Tribunal de Contas Municipal, acho que Rio de Janeiro e São Paulo, que são as duas maiores cidades, né. Não sei se Belo Horizonte tem, acho que não. É só São Paulo é de certeza de ter, e tem lá Tribunal de Contas Municipal, mas São Paulo é um país. Nós estamos tá falando de uma cidade que tem 20 milhões de habitantes, né? É uma outra história. E a nossa respostazinha aqui, com relação à nossa questãozinha, é que a composição da Câmara Municipal de Lagoa da Canoa será observado o limite máximo de 11 vereadores. Por que o limite máximo? Porque nós estamos entre 15 e 25 mil habitantes, né? Nós atualmente temos cerca de 18 mil habitantes. 18 mil e uns quebradozinho. Pelos dados preliminares do censo, agora 2023, nós não alcançamos 19 mil. Né? Aumentou um pouquinho, 18 mil, quase 19, né? Segundo os dados preliminares, 18.800 e uns quebrados. Mas o número de 11 vereadores é exatamente entre 15 e 25. Quem é que determina o número de vereadores? Eu falei ontem isso. Quem determina o número de vereadores é a população daquele município. Quantidade, né? É a quantidade de habitantes. Isso. De habitantes, não é de eleitores, é habitantes. Habitantes é o que define o número de vereadores que o município pode possuir na sua Câmara de Vereadores. Artigo 30,
Não, questão 35, né? Questão 35. O município rege-se. Quando se fala em o município é regido, sempre lembrar, lei orgânica. Procurar nas alternativas quem é que está falando de lei orgânica. É a nossa resposta. Não tem segredo quando tivermos uma questão falando qual é a lei que rege o município, qual é a maior lei, qual é a constituição do município, ele está falando de lei orgânica. É onde a gente vai procurar. Na letra A, a gente já vê aqui lei complementar. Na letra C, a gente já vê aqui lei ordinária. Na letra D, a gente já vê aqui lei ordinária, complementar também. Só pode ser, só pode ser a letra B. Só pode ser a letra B. Mas vamos confirmar. Aqui está o processo legislativo para ser votado a lei orgânica. A gente já viu, eu acho que a gente já viu isso, já, já ficou para trás, né, nas aulas anteriores. Mas esse é o processo legislativo que a gente precisa ter ciência de que toda alteração, todo artigo novo, qualquer que seja a emenda, qualquer que seja a exclusão de um artigo da lei orgânica municipal, o processo legislativo é esse. Não tem exceção. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar: lei orgânica não pode ser votado em regime de urgência. Não pode ser votado em regime de urgência. O executivo, mais à frente, a gente vai ver que o executivo, o chefe do executivo, pode encaminhar projetos de lei para a Câmara Municipal e pedir urgência na sua aprovação. E aí o processo legislativo é encurtado. Mas a lei orgânica, ela não atravessa, não pode ser alvo de urgência na sua aprovação. O processo legislativo da aprovação de qualquer alteração, emenda ou um novo artigo na lei orgânica do município não pode ser com urgência. Não pode ser atropelado o processo legislativo. Tem que seguir exatamente essa ordem. A lei orgânica ela é votada em dois turnos, ou seja, duas sessões. Tem que ser votada em duas sessões. Um intervalo mínimo entre uma sessão e outra, 10 dias. 10 dias. Pode ser 15, pode ser 20, não pode ser 5, não pode ser 7, não pode ser 8, não pode ser 2. Não pode ser votado o segundo turno, a segunda votação no mesmo dia. A alteração à lei orgânica municipal, ela é votada em dois turnos, diferente entre uma votação e outra, 10 dias, no mínimo 10 dias, aprovada por 2/3 do número dos membros da Câmara Municipal. 2/3 de 11 daria cerca de 7 pontos, alguns quebrados. Aí arredonda para mais, são 8 votos. 2/3, 8 votos. Maioria simples, um voto à frente. 2/3, 8 votos no mínimo, tem que ser. Então, o processo legislativo para a aprovação da lei orgânica, para aprovar a emenda da lei orgânica, para aprovar alguma exclusão de algum artigo ou substituição de algum artigo da lei orgânica, ele tem que seguir essa ordem aqui. A lei orgânica é votada em dois turnos, com um intervalo mínimo de 10 dias, aprovada por 2/3 dos membros da Câmara, que promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição do respectivo Estado e pelos preceitos constitucionais previstos. Alteração na lei orgânica, artigo novo, exclusão de algum artigo pertencente à lei orgânica, substituição de algum artigo na lei orgânica. O processo legislativo é este: votado em dois turnos, intervalo mínimo de 10 dias, não pode ser 5, não pode ser 9.
10 dias, no mínimo, entre uma sessão e outra. Aprovada por 2/3. Quem promulga, quem vai dar validade, vai tornar o efeito legal da lei, da alteração, é a própria Câmara Municipal. A lei orgânica, assim como foi a Constituição, acho que todo mundo aqui, apesar que eu estou aqui já exagerando, né? Nem todo mundo viu, nem todo mundo acompanhou, mas quem tiver curiosidade e pesquisar sobre a Constituição de 88, quem promulgou a Constituição de 88 foi o deputado Ulisses Guimarães. O deputado Ulisses Guimarães, na sessão simbólica lá da promulgação da Constituição de 88, levanta o livrozinho e coloca o juramento, né, de respeitar a Constituição, e fala na Constituição Cidadã, tá um discurso bem eloquente do deputado Ulisses Guimarães. Quem promulga é a Câmara. Quem promulgou a Constituição Federal foi o Congresso Nacional. Na época, o presidente do Congresso Nacional era o deputado Ulisses Guimarães. Alguém perguntou aqui, Nando, e aquele que é 1/3 dos vereadores e 5% da população? Aí é para pedir alteração. Um terço de vereadores, ou seja, 3 vereadores, de 11 vai ficar 4. 4 vereadores podem assinar um requerimento pedindo uma emenda na lei orgânica, pedindo uma alteração na lei orgânica, um acréscimo de algo na lei orgânica. Aí pode ser o pedido de iniciar o processo legislativo. E a população, através de lei de iniciativa popular, também pode solicitar alterações na lei orgânica. Pode solicitar, por exemplo, um exemplo que ontem foi um debatezinho da aula sobre o gentílico, o adjetivo pátrio de Lagoa da Canoa. O adjetivo pátrio é canoense, né? E os linguistas, o pessoal da área de português, fala que está incompleto, que deveria ser Lago Canoense. Vamos agora imaginar que a gente inicia o processo legislativo para pedir a inclusão do adjetivo pátrio, Lago Canoense, na lei orgânica do nosso município. Como é que a gente vai fazer isso? A gente faz um requerimento colocando qual é a alteração que a gente quer, né? No caso, a gente quer um acréscimo, a gente quer que substitua o gentílico, o adjetivo pátrio canoense, para o adjetivo pátrio Lago Canoense. Não é essa alteração que a gente quer? Aí a gente faz isso e aí a gente vai correr atrás de assinatura de eleitores. A gente vai precisar de 5% de assinaturas de eleitores. Não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que tenha mais de 16 anos e que tenha o seu título de eleitor formal, para poder assinar. Que vai ter que constar o nome, o número do título e a assinatura daquela pessoa nesse abaixo-assinado, com o objetivo de fazer de pedir. Não é nem de fazer a alteração, gente. A gente não tem o poder de fazer. A gente tem o poder de pedir que a Câmara Municipal inicie o processo legislativo e faça a alteração, discuta, né, debata, se eles vão aceitar ou não a nossa sugestão. A população não tem o poder de legislar. A população tem o poder de solicitar que a Câmara legisle sobre aquela matéria que a gente está querendo. Né? Nesse caso, a lei orgânica pode ser alterada a pedido do prefeito, a pedido de 1/3 dos vereadores, a pedido de qualquer comissão da Câmara, né? Qualquer comissão da Câmara pode pedir, e geralmente a comissão é formada por 3 vereadores, então já tem o texto, né? E a pedido também da população, sendo que é preciso 5% de eleitores assinando um abaixo-assinado, juntando com o requerimento e levando para a Câmara
para que a Câmara Municipal inicie esse processo legislativo e discuta se vai acatar ou não a nossa sugestão, né? Eu acho que foi o Fábio, o professor Fábio de Português, que falou ontem que não concordava com o canoense, tinha que ser Lago Canoense, né? E outros professores também, de português, também defendem esse adjetivo pátrio. A gente pode sugerir à Câmara que faça essa alteração, né? Dessa forma, a gente fazendo esse requerimento e iniciando esse processo de recolhimento de assinaturas para a gente alcançar o número de 5% de eleitores, que não pode ser de uma localidade única, tem que ser de várias comunidades, né? Não pode ser só do centro, não pode ser só da Mata Limpa, não pode só ser da Antoniga, tem que ser uma mescla de eleitores da cidade e do interior para poder solicitarmos à Câmara que faça essa discussão. Mas lembre, não é a população fazendo a lei. A população pede que a Câmara faça uma discussão, um debate sobre aquela alteração que a gente quer. Tá claro, gente? Vocês estão compreendendo o que a gente está falando? E eu já vi questões falando sobre essa questão da, da, da lei de iniciativa popular, colocando que a população faz aprovar, e não é. Aí é o erro. Não é que a população faça com que a Câmara aprove, ela pede e a Câmara vai analisar e vai decidir se vai aprovar ou não. Essa de graça, né? O município rege-se, não precisa nem ler todo o texto. O município rege-se porque o pessoal que vai fazer prova do fundamental, algumas pessoas estão com medo das questões de lei orgânica. E eu digo para vocês que as questões de lei orgânica para o nível fundamental vai ser nesse estilo. Qual é a lei? Qual é a lei mais importante? O município é regido por qual lei? Vai ter atribuições, vai dizer, a atribuição é competência exclusiva da Câmara de Vereadores, é competência exclusiva do Executivo Municipal, do prefeito, do vice-prefeito. Vai ser esse tipo de situação na lei, na prova de fundamental, né? Na prova de médio superior, já vai ser mais bem elaborada. Aqui nós temos aqui, com relação à organização político-administrativa do Estado brasileiro, essa eu nem li, né? Mas é bom a gente ler, né? Para que não gere dúvida, né? Para não gere dúvida. A questão 36, a questão anterior. José Barbosa participou do movimento emancipacionista do distrito de Lagoa da Canoa, vinculado ao município de Arapiraca, e veio a lograr êxito. No processo de organização do município, após a eleição do prefeito e dos integrantes da Câmara de Vereadores, José Barbosa Leite organiza o processo de formação das normas essenciais para regular o desenvolvimento do novo ente público. Nos termos da Constituição Federal, deve o município reger-se por qual a lei que o município é regido, qual é a maior lei? Lei orgânica. A gente não precisa nem se preocupar com lei federal, lei complementar, lei estadual, lei delegada. É a lei orgânica quem manda no município. Quem rege o município é lei orgânica. Aqui a historinha, ela não significa nada para a nossa resposta. A historinha não diz nada. O que diz aqui, qual é a pergunta? O município é regido por que lei? Esse é o ponto que a gente tem que prestar atenção. Pode perguntar, Wagner. Não, essa lei aí que o senhor falou, que rege o município, lei orgânica. É isso só. A lei orgânica. É isso. Isso. A questão 37 nós temos, com relação à organização político-administrativa do Estado brasileiro, assinala a alternativa incorreta. A gente sempre tem que destacar o incorreta, que o nosso cérebro está habituado a procurar a correta. E quando a gente está desatento, aí lê a primeira letra A,
E se a letra A tiver correta, a gente já vai querer marcar ela. Às vezes não quer nem ler as outras. E a gente tem que ver e analisar, né, que ele está pedindo a incorreta, ou seja, está pedindo a Não, errada. tá errando essa daí, nessa não. Vou procurar outra. Está pedindo a errada, né? Você foi procurar a correta, não foi, Luciene? Procurar certa. É, a fixação, na letra A, a fixação do subsídio de vereadores é de competência exclusiva da Câmara Municipal, a qual deve respeitar as prescrições estabelecidas na Constituição e na respectiva lei orgânica. Quem aumenta salário de vereador é o próprio vereador. Quem aumenta salário de prefeito, vice-prefeito e secretário é o vereador também. Não é um projeto de lei do executivo. Aumento, o executivo manda o orçamento, está lá o orçamento e a Câmara, de acordo com esse orçamento, vai votar o reajuste. Qual é a pergunta? Eu não entendi. Deixa eu ver aqui. Quantas questões de lei orgânica caem na prova? São 10 questões de conhecimentos gerais. Cerca de 3, 4 questões de história, 3, 4 questões de lei orgânica, 2 ou 3 de geografia. Geralmente a divisão é essa. Aí, como eu estava falando, a competência exclusiva de aumento, reajuste de salário de vereador pertence à Câmara. E como é que funciona o reajuste de salário de vereador? É votado no mandato e vale para o mandato seguinte. O vereador não aumenta o próprio salário. Ele aumenta o salário da Câmara seguinte. Se o vereador for reeleito, ele vai usufruir do salário novo. Mas vai ter vereadores que vai perder a eleição e não vai participar da nova remuneração no mandato seguinte. E os vereadores que forem eleitos naquele período, naquela eleição, e forem novatos, eles já chegam usufruindo do salário aprovado pelo mandato anterior. Mas a gente tem que lembrar, o aumento do salário de vereador é feito no mandato e vale para o seguinte. Professor, tem que ser votado só no ano anterior ao final do mandato? Pode ser votado no primeiro ano de mandato, no segundo, no terceiro, no quarto. Independente de se foi no primeiro ou se foi no último ano de mandato, sempre vai valer no ano seguinte, para o mandato seguinte. Sempre. De vereador. Já o salário de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, os vereadores votam, também a lei também é de competência exclusiva da Câmara, e eles, ao votarem, já começa a valer da votação daquele ano, do dia da votação em diante. Né? Votou, entrou em vigor, aí começa a valer o novo salário para prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Para os vereadores, não. Para os vereadores, o aumento é feito no mandato e vale para o seguinte. Então, a letra A está correta. A gente está procurando a incorreta. Controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio do Tribunal de Contas dos Estados ou do município, ou Conselho dos Tribunais de Contas do município, onde houver. Controle externo é o meio fiscalizador. Quem é o controle externo do município? Câmara Municipal. Câmara Municipal é o controle, o órgão fiscalizador do município. Professor, e quem é o controle interno? O controle interno são todos os instrumentos, todas as ferramentas usadas internamente pelas secretarias, com o auxílio da controladoria do município, que analisam os processos, né, na administração pública. Tudo tem que gerar um processo. Não no sentido da palavra processo criminal e tal, mas é semelhante. Tudo tem que ter um começo, um meio e um fim. E esses processos, seja para
compra, aquisição, construção, tudo tem que ser gerado um processo. A administração pública funciona assim. Tudo tem uma questão burocrática, né? Tem que ter uma sequência, um caminho que você possa controlar, que você possa fiscalizar depois da execução desse programa, desse projeto, entendeu? Aí o controle interno é feito pela própria prefeitura, através da controladoria do município e também dos órgãos e sistemas próprios de cada secretaria. É um projeto de contratação de uma empresa para construção de algo. Aí inicia como? Primeiro, a secretaria pedindo autorização ao executivo para aquele projeto. Em sequência, vai seguindo o caminho, né, vai ter orçamento, de, 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 de qual rúbrica vai sair esse orçamento, qual é o dinheiro que vai, aí vai autorizando, e há um acompanhamento dos órgãos de controle interno. A Câmara é o controle externo, e como a Câmara faz essa fiscalização? Acompanhando, fiscalizando a execução da obra, fiscalizando o processo, vai ter uma licitação. Essa licitação vai ocorrer num dia. Os vereadores eles têm todo o direito de acompanharem, solicitarem documentação da, da comissão de licitação, do processo licitatório que está, analisar no dia do pregão, está acompanhando, está fiscalizando. Esse controle da Câmara Municipal, analisando as prestações de contas, a execução, a obra está acontecendo, os vereadores podem e devem comparecer nas obras, conversar com os engenheiros, conversar com os funcionários, acompanhar todo o processo que está sendo feito. Esse é o papel da Câmara de Vereadores enquanto controle externo. Quem auxilia a Câmara de Vereadores? O Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, assim, é superior à Câmara de Vereadores, é um órgão maior do que a Câmara de Vereadores, se disser que as contas devem ser rejeitadas, elas serão rejeitadas? Não, não é. Não é. Quem dá a palavra final sobre a aprovação de contas, de prestação de contas do município, é a Câmara de Vereadores, né? Então, a gente tem que compreender isso, que o Tribunal de Contas, ele auxilia, ele trabalha em parceria com a Câmara. Ele não é superior, nem a Câmara é superior. São parceiros, um auxiliando o outro, ajudando nesse processo de fiscalização. Então, a letra B está correta também. Aí, na letra C diz: a União intervirá em municípios, localidade em território federal, quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita na manutenção e desenvolvimento do ensino e nos serviços públicos de saúde. O município, além da receita do Fundeb, além da receita do SUS, o município obrigatoriamente tem que pegar do FPM, do recurso do FPM, do Fundo de Participação do município, e tem que repassar para a educação 25% de todo o dinheiro do FPM, aliás, do Fundo de Participação do município, que é aquela receita que, vamos colocar aqui, o governo federal tem o bolo da receita, né, dos tributos, de tudo que é pago, dos impostos, tudo que é pago, o bolo. E aí a gente tem uma fatia desse bolo que é chamada FPM, que é de acordo com a população. Essa receita, ela é maior no município que tem população maior. O município que tem população menor vai receber uma fatia menor. A nossa fatia é equivalente às 18 mil habitantes que a gente tem no nosso município. Aí a gente recebe essa fatia. Dessa fatia, quando chega no município, o chefe do executivo, obrigatoriamente tem que repassar 25% desse valor para a educação e 15% desse mesmo valor da FPM para a saúde. Ou seja, o FPM entra 40% do recurso do FPM tem que ser utilizado na saúde e na educação.
15%, a porcentagem é bom a gente lembrar, 15% para a saúde e 25% para a educação. Então, a letra C está correta também. Então, só pode ser a letra D, a nossa resposta que está incorreta, né? Está incorreta. Vamos analisar a letra D. Adequar-se ao Pacto Federativo Brasileiro, lei estadual que fixa número de vereadores. Lei estadual fixa número de vereadores? Lei estadual não fixa número de vereadores. É lei municipal. Então, a nossa questão, a nossa alternativa D está errada, é aquela que a gente busca como resposta. Mais uma questãozinha. Tem alguém aí, acho que a Guinaldécia tá na aula, né? A Guinaldécia é dentista, e Guinaldécia eu tô sofrendo um bocado com um canal. Bendito canal esse. Oh, oh, agora eu tô sofrendo por culpa minha. Eu iniciei o canal e uma semana depois eu comi camarão. Me lasquei. Não consegui, já fui 3 vezes e não consegui concluir o canal por o dente inflamado. E agora ele tá se amostrando. De ontem para hoje está se amostrando. Parece que tem uma bateria, parece que tem uma bateria dentro do dente, que é uma pulsação, acho que está mais forte do que o meu coração. Deve estar o sangue do corpo todo passando por esse dente. Nunca vi um negócio desse, não. Pense no sufoco esses dias. E olha que eu já tomei a nimesulida, já tomei Tocilax e passa o efeito do remédio, volta a doer o traste do dente. Eu acho que eu vou perder esse dente. Vamos lá. A questão 38, ela fala. Ó, então depois você manda para mim o nome desse remédio bom, que eu preciso. Preciso ver se. Que é só dia 10 que eu volto pro dentista, só dia 10. Aí dia 10 ainda falta 6 dias ainda. É, aí um tempinho bom ainda para mim passar com esse dente doente, esse bendito canal. A questão 38 nos diz: proposta de emenda à lei orgânica. Proposta de emenda à lei orgânica, a gente lembrar daquele processo legislativo, né? Aquele processo legislativo. Votação em 2 turnos, 10 dias entre um turno e outro, 2/3 dos vereadores. Visando a regulamentação do processo legislativo no âmbito municipal. Pretende, dentre outras previsões, estabelecer que a sanção expressa ou tácita do prefeito à proposição legislativa aprovada pela Câmara suple a eventual inobservância da iniciativa do Poder Executivo. Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo, se aprovada nesses termos, a emenda à lei orgânica será. Olhe o que ele está dizendo. Ele está dizendo que essa lei, que essa emenda à lei orgânica, vai interferir no processo legislativo, né? Estabelece, dentre outras previsões, a sanção expressa ou tácita do prefeito, ou seja, o prefeito sancionou totalmente uma lei aprovada, ou parcialmente, tácita é parcialmente, expressa, a lei toda foi aprovada. Tácita, a lei foi aprovada com alguns vetos, né? A gente entender a linguagem jurídica do processo legislativo. Do prefeito, a proposição legislativa aprovada pela Câmara Municipal supre a eventual inobservância da iniciativa do Poder Executivo. Ou seja, ele está falando que se a competência é do Legislativo, mesmo sendo competência do Legislativo, o Executivo vai ter esse poder de vetar tacitamente ou expressamente, ou seja, toda a lei ou parte da lei,
Nessa hipótese, à luz da Constituição e da jurisprudência, o ato, a lei orgânica, essa mudança na lei orgânica é permitida ou não? O executivo ele pode interferir no processo legislativo da Câmara Municipal, naquilo que é competência exclusiva do legislativo. O executivo pode determinar e definir como vai funcionar a Câmara de Vereadores, o que os vereadores podem fazer, quais são as leis que os vereadores podem fazer ou não. É possível o executivo fazer isso? Não. Se não é possível, então é inconstitucional, né? Não é possível o executivo fazer essa alteração e ao bem prazer do prefeito, do chefe do executivo, determinar aquilo que o vereador pode ou não pode. Quem determina isso são as regras constitucionais previstas na lei orgânica. Não pode ser uma determinação do executivo, né? Então a gente já sabe que é inconstitucional. Aí, se é inconstitucional, o porquê que ela é inconstitucional? Vamos analisar. A gente só tem dois inconstitucional, a letra A e a letra E, né? Os dois itens inconstitucional aqui. A letra A diz: inconstitucional por ofensa à norma do processo legislativo de observância obrigatória no âmbito estadual e municipal, sendo passível de controle por meio de ação direta de inconstitucional de competência originária no Supremo Tribunal Federal. Na letra E, é inconstitucional por ofensa à norma do processo legislativo de observância obrigatória no âmbito estadual e municipal, sendo passível de controle por meio de representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça Estadual. O município, no nosso caso aqui, vamos aqui para a Lagoa da Canoa, as questões de constitucionalidades, a gente vai primeiro para o Supremo Tribunal Federal ou a gente vai para o Tribunal de Justiça Estadual? Qual é o primeiro setor que a gente vai? O estadual. O estadual. Então, o nosso fórum de competência primeiro é reclamar na esfera do Tribunal de Justiça Estadual. Depois, é uma outra instância, né, que a gente vai para o Superior Tribunal de Justiça, que é a segunda, e o terceiro e última instância é o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem que seguir essa hierarquia. As duas alternativas, elas estão dizendo a mesma coisa, só muda o final, só muda essa questão da competência aqui do Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, né? Mas quando se falar, gente, quando a questão ela vem dizendo uma historinha e onde o executivo quer alterar alguma coisa no legislativo, a gente tem que lembrar, não pode. Você já imaginou se fosse permitido esse tipo de interferências, não teria harmonia nenhuma, né, entre os poderes. O executivo iria dominar o legislativo sem ter nem necessidade do legislativo funcionar. Porque qualquer alteração que eles pudessem fazer e conseguissem fazer alterações no processo legislativo, o legislativo votava uma coisa que o executivo não precisasse dar satisfação nenhuma, não precisasse vetar ou sancionar, não precisasse dar resposta ao legislativo. O executivo iria governar sozinho, né? Não precisaria do legislativo. Então, a gente tem que entender, quando vem uma questãozinha, essa questão é nível hard, é nível difícil. Essa questão é porque, tipo, os nomes, né? É um pouco difícil de entender. Explica aí, que eu não entendi direito. É sanção expressa ou tácita? Sanção é a concordância. O projeto de lei é aprovado na Câmara. A sanção do prefeito é o prefeito concordar. Expressa, concordou com toda a lei. Tácita, uma parte da lei foi vetada. Ou seja, ele não concordou com alguma parte, um artigo, um parágrafo, alguma parte da lei não foi sancionada 100%, na íntegra. Isso lá que é parcial ou total, né? Isso, exatamente. Tácita é parcial, aprovação parcial. Agora, a gente teve
agora recente, uma questão, um projeto de lei que foi votado e o presidente Lula vetou alguns artigos. Aí fala, foi sancionado tacitamente, parcialmente. Foi sancionado parcialmente. Aí quando a sanção completa, expressa, toda a lei foi aprovada e foi sancionada. Não mudou nada, não retirou nada. Tacitamente retirou alguma parte. Alguma parte daquela lei foi rejeitada. Então, aqui, a nossa resposta é letra E. Nesse caso, uma lei que vai interferir no legislativo, ela, ela ela não pode prosperar, porque é inconstitucional. Não pode, não pode. Mesmo que a Câmara aprovasse por uma desatenção dos vereadores, por uma questão de inobservância, né, da lei, mesmo que acontecesse isso, essa lei, ela poderia ser questionada, né, por ser inconstitucional. Dúvidas, perguntas, gente? É melhor nós decorar o que significa isso. Senão, se cair na prova, já era. Vamos responder essas duas questões para a gente ter um intervalozinho e a gente retorna aqui nas atribuições do prefeito e do vice-prefeito, né? As atribuições do executivo. A questão 39. Sobre os municípios na Constituição de 88, assinala a alternativa. Compete ao município legislar tanto sobre matérias de interesse local quanto interesse regional. O município pode legislar sobre interesse regional. Vamos colocar aqui, o município pode legislar sobre um interesse regional aqui que envolva Jirau, Feira Grande, Canoa. Aí o município de Lagoa da Canoa, aqui que está no meio dessas duas cidades, pode legislar sobre Feira Grande e Jirau. Não, né? Não pode. Só pode legislar localmente, dentro do perímetro do perímetro do município, né? Não pode legislar fora. Os municípios são regidos por lei orgânica, votada em 2 turnos, aprovada por 2/3 da Câmara Municipal. Parece que é esta aqui a nossa resposta, né? Parece. Vamos analisar a letra C. A composição da Câmara Municipal será sempre de 9 vereadores, independentemente do número de habitantes do município. Sempre não, né, gente? O mínimo é 9 vereadores. O mínimo. Às vezes você olha e vê uma cidade como Pindoba. Acho que Pindoba é uma das menores cidades do estado. Acho que tem cerca de 3.000 habitantes em Pindoba, ou 4.000 habitantes, é coisa assim. Aí as pessoas dizem, mas Pindoba tem 9 vereadores. É o mínimo. É o mínimo. Desde a primeira Câmara Municipal de Lagoa da Canoa, são 9 vereadores. Aumentou de 2016 para cá. Mas o mínimo de vereadores é 9 vereadores. E aí, quando ele fala que sempre é 9, não. Pode alterar de acordo com a população, né? Com o número de habitantes. Na letra D, os municípios são fiscalizados pela Câmara Municipal, pelo Tribunal de Contas e pela Assembleia Legislativa Estadual. A Assembleia Legislativa vai vir fiscalizar aqui no município? Não tem essa autoridade. O deputado é uma autoridade estadual, ele pode fiscalizar aqui dentro do município os órgãos estaduais, as escolas estaduais, se tiver um hospital, se tiver uma UPA, pode ser fiscalizada pelo deputado. Mas o deputado não pode chegar na prefeitura, eu quero aqui fiscalizar. Ele pode, como qualquer cidadão, tem acesso à prestação de contas da Câmara, né, da prefeitura, naquele período de 60 dias que fica exposta à prestação de contas, né? Quando o executivo manda para a Câmara, fica exposto lá e qualquer cidadão pode ir lá analisar e questionar
mas não pode exercer o papel da Câmara Municipal. O deputado exerce, em nível de Estado, o papel fiscalizador, e a Câmara Municipal, os vereadores exercem a nível municipal o papel de fiscalizador, né? Então, a nossa resposta, realmente, como alguns de vocês já tinham marcado, né? É a letra B, realmente, né? Municípios são regidos por lei orgânica, votada em 2 turnos, aprovada por 2/3, e aí faltou um intervalo, né? Um intervalozinho de 10 dias entre uma votação e outra, né? Mas isso não deixa a questão errada, né? Aí, na 40, né? Questão 40, a Câmara de Vereadores de Lagoa da Canoa constatou que o número de vereadores atualmente existente não se ajustava às necessidades locais e que deu início a um movimento visando a sua alteração. A alteração pretendida deve ser promovida na lei ordinária, Constituição Municipal, Constituição Municipal. Essas 3 a gente já descarta. Lei orgânica, né? Lei orgânica. Aí na letra D fala, lei orgânica do município e deve observar certos limites. Que limites é esse? A receita local. A receita local define o número de vereadores? Não. Não. Quem define o número de vereadores é a população, o número de habitantes. Então a gente tem que guardar isso. O número de vereadores é definido na cidade pela sua população. Qual é a sua população? Até 15 mil habitantes é 9 vereadores. Acima de 15 mil e até 25, pode ser 11. De 25 a 35, pode ser 13 vereadores. A gente tem um exemplo aqui, algumas pessoas em aulas anteriores perguntaram, mas professor, o município tem que aumentar esse número? Não, depende da Câmara. Um exemplo, Giraldo Ponciano tem 40 mil habitantes. Giraldo Ponciano só tem 9 vereadores. Não aumentaram. Eles podem aumentar agora? Podem. Eles podem aumentar esse ano, mas aí, se eles aumentarem esse ano, não vai valer para a eleição agora. Eles teriam que ter aumentado ano passado para valer para a eleição. Porque a questão eleitoral, a lei eleitoral, para valer para a próxima eleição, tem que ser votada um ano antes. Aí, nesse aumento de número de vagas lá em geral, teria que ter sido votado o ano passado para poder valer agora a eleição 2024, né? Mas vocês observem, lá em geral não aumentou, e tem 40 mil habitantes, então lá eles poderiam aumentar, passar de 9 para 13. Professor, e se aumentar o número de vereadores, aumenta a receita, o recurso que vai para a Câmara de Vereadores? Não, não aumenta. Os vereadores vão ter que administrar o mesmo recurso e partilhar entre os 9, se aumentou, entre os 11, se aumentou mais entre os 3. Né? Aqui. Viu, gente? Então, com essa questão aqui, a gente dá uma paradinha rápida. Daqui a uns 15 minutinhos, a gente retorna